Pedir licença. Atenção, informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Procuradoria-Geral da República acaba de rejeitar a proposta de delação dos advogados de Daniel Vorcaro. A gente está acompanhando o avanço das tratativas, das negociações. Havia, inclusive, uma sinalização de que as autoridades poderiam reavaliar a proposta que tinha sido feita. E aí tem essa informação. A nossa produção só vai verificar exatamente, mas a gente vai trazer os detalhes em relação ao que aconteceu. Por que a Procuradoria-Geral da República rejeita a delação de Daniel Vorcaro em linha com o que aconteceu com a Polícia Federal. Então, Procuradoria-Geral da República acaba tomando a mesma decisão da Polícia Federal. Possivelmente farão a análise de que não havia nenhum tipo de novidade e também Daniel Vorcaro e seus advogados não conseguiram comprovar aquelas lacunas que foram apresentadas após os depoimentos. Deixa eu começar com o Roberto Mota, essa rodada, notícia que acaba de chegar à redação, PGR rejeitando a delação de Daniel Vorcaro. Você, Mota, particularmente, você tinha alguma expectativa, após a rejeição da Polícia Federal, que a PGR iria pegar um outro caminho? A PF rejeitou, então nós vamos aceitar. Nenhum. E eu nunca entendi quem tem expectativa diferente da minha. O meu ceticismo, ele vem da observação da realidade. Eu sei que algumas pessoas enxergam isso de forma diferente, têm uma expectativa firme nessa delação do fim do mundo. Agora, sempre que eu peço a essas pessoas que me expliquem de onde vem essa esperança de que essa delação aconteça e efetivamente puna os culpados, até agora eu não vi nenhuma explicação razoável. Você, Diego Tavares, Procuradoria-Geral da República, rejeitando o acordo que foi proposto pelo Daniel Vorcaro e seus advogados. Quais aspectos dessa decisão nós devemos considerar, uma vez que a Polícia Federal também tomou a mesma decisão? Muitos até tinham cobrado, que as duas instituições tomassem a decisão conjuntamente. Você acha que a PGR acaba reiterando a decisão da Polícia Federal por algum motivo em especial? Olha, Caniato, é muito difícil a gente fazer a avaliação dos motivos porque existem sigilos que recaem sobre o caso Master. Eu acho que esse é o ponto fundamental, como até inclusive já foi dito hoje pelo Mota, salvo engano, tudo que sabemos sobre o caso Master se deu em razão de vazamentos que foram realizados. Mas talvez a motivação da rejeição dessa delação premiada é que os órgãos investigadores já detenham, por intermédio das provas que estão contidas nos celulares, nos laptops, enfim, nos laptops é um termo bem antigo, nos notebooks e também, enfim, nos demais documentos apreendidos, já as provas que Daniel Vorcaro se propôs a oferecer na sua delação. Isso foi, inclusive, de modo informal, dito pelo ministro André Mendonça a alguns interlocutores, de que não seria aceita uma delação que não contemplasse, de fato, coisas novas, que não entregasse autoridades novas ou pelo menos uma robustez de provas contra autoridades já citadas, provas que poderiam incrementar acusações em um eventual processo penal. A questão da delação ser apreciada tanto pela PF quanto a PGR, isso tem previsão legal. Inclusive, a PGR pode rejeitar uma delação aprovada pela Polícia Federal, porque a PGR é a titular da ação penal. Nesse caso, a Polícia Federal atua somente na fase investigatória, na fase de inquérito. Então, o procedimento aí não está equivocado. Agora, traz de fato uma certa insegurança para quem acompanha, porque nós estamos falando de um caso muito emblemático e principalmente um caso que contempla a participação de grandes figuras da República e de todo o espectro político que nós podemos imaginar. Tem gente da esquerda, tem gente da direita, tem gente do centro, tem gente do centrão, tem gente do executivo, do legislativo, do judiciário, tem empresário, enfim, tem toda a sorte de interlocutor da República envolvida no caso Master. E como eu tenho dito sempre, isso revela
que a polarização política que muitas vezes nos faz discutir de forma acalorada com amigos, com familiares, é uma polarização fake, é uma polarização feita justamente para que nós nos percamos num debate vazio, num debate que não enfrenta os problemas. Enquanto isso, muitos desses interlocutores da polarização brindam nos bastidores, em jantares na Europa, em sessões de charuto, em degustações de uísque. Isso mostra que a real disputa que nós temos é entre quem detém o poder e entre quem está na base, na sociedade, pagando essa conta por intermédio dos altíssimos impostos que nós temos aqui no Brasil. Bem que poderia ter um vazamento aí, mais um vazamento, para que nós possamos saber qual que foi o motivo realmente pelo qual a delação de Vorcaro foi rejeitada. Porque, como eu disse no meu primeiro comentário nessa edição de hoje, o Brasil precisa de uma resposta em relação ao caso Master. Pois é, talvez, viu, Tavares, a resposta esteja nos vazamentos e também naquilo que foi levantado nos dispositivos. Conversei com uma fonte, inclusive uma pessoa que está em Brasília, fez uma apuração, viu, Bruno Musa? Parece que a avaliação... Antes disso, eu preciso só me despedir de parte da rede. Algumas emissoras agora ficarão com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela parceria e pela audiência. Deixa eu seguir aqui com os nossos comentaristas, passar para o Bruno Musa. Musa, parece que o motivo principal da rejeição é que a delação ou a proposta apresentada pelos advogados apresentava pouco material inédito. Não havia grandes novidades. Parece que grande parte do que foi divulgado constava ali na proposta de Daniel Vorcaro. Então, ou seja, as informações já tinham sido levantadas nos dispositivos eletrônicos, além daquelas divulgações feitas pelos veículos de comunicação. Enfim, no final das contas, muitos esperavam a delação, parece que não vai rolar. Pois é, porque também ficaria bastante comprometedor, não que eu duvidasse disso, afinal de contas, no Brasil, nada deve nos surpreender mais, infelizmente. Se a PF já tinha rejeitado e dado os motivos pelos quais aconteceu essa rejeição, ou seja, não havia nada novo que pudesse, de fato, mudar a trajetória e eles aprovarem para depois ser homologada por um juiz, ficaria bastante constrangedor a PGR acabar aprovando esse mesmo tipo de delação se já tinha rejeitado a primeira vez. Então, pelo menos isso me parece aqui, no primeiro momento, veremos depois, algo bastante natural de acontecer, ou seja, não trouxe nada novo, a delação dele vai perdendo valor marginal. Se eu não tenho nada a apresentar, por que é que então eu vou conseguir algum direito ou benefício de mudança de regime ou diminuição da minha pena se eu não tenho mais nada novo? E como eu sempre mencionei aqui, em um lugar normal, se o tempo vai passando, novos possíveis delatores vão entrando na jogada, e se você demora mais e mais conversas passam a ser conhecidas pelo público, o valor daquilo que você tem a falar simplesmente cai. Veja, algumas coisas novas foram colocadas nessa segunda delação, mas nada que tenha trazido nenhum tipo de surpresa, nada que tenha virado grandes manchetes de jornal, porque já estava sendo praticamente conhecido quase tudo ali com aquele monte de notícias. Ou ele traz coisas novas, ou realmente não vale mais absolutamente nada. O que me gera aqui de curiosidade é como estão os bastidores nesse momento. Afinal de contas, dentro de boas instituições brasileiras, e boas eu estou querendo dizer, no sentido de importância delas para a República, todas essas instituições têm proximidades com alguns dos poderes da República. E o que acontece quando eles rejeitam, sejam essas duas instituições, a Polícia Federal ou a PGR, como é que fica com a relação que há com os outros que fazem parte da burocracia brasileira, por assim dizer? Será que isso se transforma em um problema que antes era amizade e se torna mais uma daquelas relações que eram harmoniosas e passam a ser agora, digamos, bélica, que pode comprometer ainda mais o processo? Que tem a ver com o meu outro comentário anterior, com relação deles baterem cabeça entre eles, entre os poderes, e aí sim trazerem mais fatos à tona. Agora veremos o que André Mendonça fará com Daniel Vorcaro. O caminho natural seria voltar para o presídio que lá estava e a situação ficar mais complicada ainda para o destino de Daniel Vorcaro. Veremos. O descrédito com relação às instituições continua sendo, infelizmente, o que lidera aqui o sentimento. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa vai acontecendo.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, uma saudação especial às pessoas que também acompanham a programação da Jovem Pan, que ficam bem informados aqui no programa Os Pingos nos Is, sempre conectados pela Rádio Jovem Pan, acompanhando o programa pelas ondas do rádio. Bem, estamos analisando a decisão que foi tomada pela Procuradoria-Geral da República, rejeitando a proposta de delação que foi apresentada pelos advogados de Daniel Vorcaro. E aí eu conversei, inclusive, viu, Cristiano Beraldo, com a Janaína Camelo, que é repórter da Jovem Pan em Brasília, acompanhando todas essas movimentações, e também conversou com muitas pessoas ligadas à Procuradoria-Geral da República. E ela escreveu o seguinte para mim aqui, viu, Beraldo? Que da mesma forma que os investigadores da Polícia Federal, os representantes da PGR consideraram que não tinha nenhuma informação relevante, não tinha nenhuma novidade naquilo que foi apresentado por Daniel Vorcaro. Então, a proposta perdeu força com o avanço das investigações. Não trouxe nenhum tipo de benefício, né? Nenhuma contribuição para a investigação. E aí é preciso considerar também as outras rejeições pela PGR e também pela Polícia Federal. Me parece que Daniel Vorcaro não conseguirá avançar com esse processo de delação, porque me parece inviável, né? Fazer mais uma proposta. Tem mais um pacote de novidades para ser apresentado? Vai aqui fazer uma proposta de devolução de um valor maior do que aqueles 60 bilhões de reais que foram divulgados? Enfim, quais serão os caminhos para a investigação sem a delação premiada, Beraldo? Um país em que o chefe da Polícia Federal e o chefe da Procuradoria-Geral da República mamam 3 milhões de reais em uísque numa noite em Londres com o banqueiro Daniel Vorcaro, ou então banqueiro Daniel Vorcaro, e isso não é tido como nada relevante, me parece que não tem como qualquer coisa que seja dita ser tratada como relevante. Tudo é aceitável, tudo é moldado conforme os interesses daqueles que hoje, isso vai acabar, mas hoje, pelos próximos meses, detêm o poder de manipular as decisões e aquilo que eles chamam de investigações. Porque aí eu acho fundamental fazermos um retrospecto. O que é mesmo essa investigação? O que de fato a investigação, trabalho de investigação, suor, raça, inteligência, experiência dos envolvidos, o que ele de fato trouxe? Por quê? Daniel Vorcaro foi preso porque ele tinha anunciado a venda do Banco Master para um fundo do Emirados Árabes, e quando ele foi embarcar para ir para os Emirados Árabes, a Polícia Federal disse: ele vai fugir. Então ele foi preso porque havia desconfiança de que tinha uma mutreta em relação ao BRB e que ele tinha arrumado uma desculpa para fugir do país. Ele foi preso por isso. Não se sabia de absolutamente nada do que veio à tona depois. Como é que eles conseguiram essas informações? Não é porque investigaram, eles simplesmente tomaram o celular do Vorcaro. Então, veja só, um patrão está desconfiado do empregado. Aí ele fala: eu vou tomar o teu celular. Aí ele pega o celular do empregado para ver se o empregado está tratando com algum fornecedor, algum esquema, alguma coisa. Aí ele não acha nada, mas ele acha que o empregado tem uma amante. Aí ele solta na rádio peão da empresa: ele tem uma amante, hein? Ó, a fulana e ele estão saindo, tá traindo a esposa. Aí vira aquela fofoca. Foi isso que a gente viu. O Brasil virou esse permanente fishing expedition. Eu não conheço o teor da delação do Vorcaro. Agora, quando ele fala que deu 20 milhões de reais para um ministro de Estado em caixa 2 de campanha, que esse ministro das Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira, teria ajudado ele em autorizações para os negócios de mineração que ele tinha, e o ministro continua no posto, a Polícia Federal acha que está tudo certo. A Procuradoria-Geral da República acha que não tem problema. Acha que é completamente aceitável o presidente da República receber esse sujeito
e dizer para ele, não vende o seu banco para o André Esteves. Que tem isso também, Canhar. O senhor André Esteves ia pagar R$1 pelo banco. Se ia pagar R$1 pelo banco, é porque o banco tinha ativos que pelo menos eram iguais ao passivo. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Porque o André Esteves é tido como mestre, né? Sabe tudo. É o sabichão da Faria Lima, é o senhor André Esteves. Mas estava lá fazendo negócio com o Daniel Vorcaro, vendendo bilhões de CDB do Daniel Vorcaro. Agora vem posar de bonzinho. Ah, meu Deus, eu não chego perto dessas coisinhas porque eu sou muito bom. Vai lá para Lisboa, seu André Esteves. Vai lá fazer esse teu showzinho quando você e o Haddad estão operando para destruir a credibilidade do Brasil para o mundo, transformando as nossas instituições em instituições de governo para perseguir os opositores. Portanto, não há absolutamente nenhuma credibilidade, nem desta Polícia Federal, do senhor André Rodrigues, e muito menos da Procuradoria-Geral da República, neste trabalho que estão fazendo para envergonhar o Brasil. Nós certamente teremos que revisar no futuro, e o Mota trouxe isso muito bem, tudo isso que está sendo feito agora. Mas é inadmissível, como brasileiro, assistirmos a este circo, essa novela de quinta categoria, dessa gente desqualificada e desonrada que está ocupando os lugares tão importantes do Brasil. Eles são parte de um problema gravíssimo. E nós teremos, como país, como nação, nos protegermos para varrer essa gente do ambiente público e colocá-los na cadeia, que é onde eles merecem estar. Pois é, muitas manifestações, pessoas que concordam com o Beraldo, algumas preocupadas com a condição cardíaca do Beraldo. Mas o Beraldo faz esportes e naturalmente está muito bem, né? O coração do Beraldo está muito bem, vai tomar uma água agora. Mas eu vou passar para o Roberto Mota trazer também suas impressões a respeito das autoridades que foram citadas, ou pelo menos que apareceram ao longo das investigações e nas trocas de mensagens, principalmente. Alguns veículos de comunicação divulgaram, né? Citações a autoridades ou até tratativas entre Daniel Vorcaro e figuras que representam instituições da República. Particularmente, Mota, você acha que sem delação as autoridades ou parentes de autoridades acabam ficando protegidos? Isso é um fato, Caniato. No Brasil de hoje, no esquema atual, nada acontecerá com essas pessoas. E, mais uma vez, eu sugiro aqui um exercício de imaginação. Imaginem um fato como esse acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Suécia. Imagine uma altíssima autoridade de algum desses países aparecendo envolvida em um escândalo, como o escândalo do Master. Imaginem o que aconteceria. O meu palpite é que, no dia seguinte, a autoridade faria um discurso se afastando do seu cargo e colocando todos os seus dados pessoais à disposição para a investigação. E caso alguma coisa fosse verificada, comprovada durante as investigações, a punição seria muito severa. Eu duvido que em algum desses países acontecesse o que está acontecendo no Brasil, porque é mais um desafio à credulidade do cidadão. As pessoas que eu encontro na rua, elas se perguntam até onde vai isso? Até onde vai esse teatro? Até onde vai essa farsa? Será que não há ninguém no Brasil em posição de autoridade com coragem para dizer: o rei está nu? É preciso parar com isso, porque vocês estão empurrando o Brasil para o abismo. É um teatro do absurdo que nós vemos todos os dias desfilando na nossa frente, e nós precisamos respeitar o cidadão.
Nós precisamos respeitar o eleitor, nós precisamos respeitar o nosso espectador, como a gente faz aqui todos os dias. E a última coisa que a gente pode fazer é sugerir a ele que ele acredite em uma coisa que é tão absurda que ninguém em sã consciência acredita que é verdade. Estaremos atentos. Qualquer novidade que tiver em relação a essa rejeição, a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.